Graças a paz, irmãos. Cumprimento vocês com a paz do Senhor, amém? O Senhor tocou no meu coração, me deu uma palavra para ministrar para você essa segunda-feira, né? Você que está buscando ou está voltando às atividades nesta semana, ou buscando uma porta de emprego, o Senhor tem uma palavra de conforto para a tua vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você está com a Bíblia, ou anotasse lá em Êxodo, capítulo 1, Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor que nos fala assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Aroabe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou: por que a sarça não se queima? Vou me ver de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então diz Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse ainda mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, querido. O que o Espírito Santo ministrou em meu coração, querido? Nós temos que sair da zona de comodismo para poder encontrar, para ter um encontro com o Senhor. Moisés, ele estava de um lado do deserto. Foi necessário ele levar o rebanho para outro lado. E às vezes Deus está dando um direcionamento para você e você não quer sair da onde você está, porque é zona de comodismo. Você se acostumou com a situação, acostumou com a maneira que está vivendo, acostumou a estar perto de pessoas. E Deus está falando para você, querido, é hora de mudar o teu rebanho para outro lugar. Lá eu falarei contigo, lá eu ministrarei sobre a tua vida. Então Moisés leva o rebanho para outra parte do deserto, querido. Então o anjo aparece para Moisés. E ele começa então a queimar sobre a sarça. Mas o interessante é que Moisés, ele não está olhando para a sarça. Mas ao ver que a sarça não se queima, ele vira-se. Algumas traduções vai falar que ele vira-se para prestar mais atenção. Sinal que os olhos de Moisés não estão focados no caminho que Deus colocou. E o Espírito Santo estava ministrando comigo, querido. Aonde está o teu olhar? Para onde você tem visto quando a dificuldade bate? Para onde você tem olhado quando a tempestade chega na tua casa? Não faça igual Davi, querido. O Senhor deu um direcionamento para Davi, ao tempo dos reis, subir para a guerra, guerrear. Mas Davi mudou o teu olhar, querido. Ficou com o olhar dentro do palácio e prestou atenção naquilo que não era para prestar. Prestou atenção na mulher de Elias. E isso acabou gerando a morte. Isso trouxe maldição sobre o teu reino, sobre a tua família, sobre os teus filhos. E muitas vezes você está sofrendo porque está olhando para onde não é para olhar, querido. Se Deus deu um direcionamento para ti, olhe para aquilo que Deus já colocou no teu coração, porque Ele vai te respaldar. Ele vai trazer sobre a tua casa as bênçãos, as prosperidades que Ele decretou sobre a tua vida. É tempo de olhar para Deus, mesmo no deserto, mesmo nas dificuldades. Não desvie o seu olhar do Mestre, querido. Então ele se atenta melhor a olhar para Deus. E Deus branda com Moisés. Aqui eu entendo, querido, quantas vezes Deus tem te chamado. E muitas vezes não entendemos porque não estamos olhando para Ele.
Muitas vezes não entendemos porque nossos olhos não estão direcionados àquilo que Ele prometeu para nós. Samuel não entendeu quando Deus chamou ele. Correu a Eli, achando que homens poderiam resolver, homens poderiam trazer direção para Eli. Então Eli falou assim: querido, eu não tenho nada de mim. Quem te chamas é Deus. E quando Ele te chamar, fala: eis-me aqui, Senhor. O Senhor te chama, querido. Esta tarde, nesta segunda-feira, o Senhor te chama para um propósito, para viver uma terra que mana leite e mel, para abençoar a tua família, para colher, querido, do melhor desta terra. O Senhor te chama. Eis Moisés. Então Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. E quando nós respondemos o chamado do Senhor, algo vem sobre a tua casa, querido. Nós vamos prestar atenção que no capítulo 3, então ele se aproxima e fala: Moisés, tire as sandálias do pé, querido, porque a terra que você está é santa. Querido, não importa onde você está, se a presença do Pai estiver, é santo, é santificado. E o Senhor está falando: ei, a tua casa é santa, e sobre ela edificarei a minha igreja, querido. Porque a presença dele está aí. E muitas vezes temos que tirar aquilo que nos atrapalha, tirar aquilo que tem arrancado a minha bênção, tem me colocado medo para viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque a sandália, querida, onde eu piso, ela me dá segurança, ela traz conforto para os meus pés. E o nosso conforto tem que ser a palavra, o nosso respaldo tem que ser a palavra. Então Deus está falando: ei, querido, não ande com sandálias do mundo, ande sobre a minha palavra, e eu aliviarei o teu fardo. E quando Moisés entende isso, Deus lança sobre ele, querido, uma promessa. Lá em capítulo 6, se dermos continuidade, diz ao Senhor, ao Moisés: eu sou o Deus do seu pai, Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Querido, que a Bíblia vem nos dizer: o Deus de Abraão, querido, aquele que foi dado como nações, o pai da fé. Deus levantou Abraão como pai da fé, como nações. Deus está falando: ei, querido, eu sou pai de nações, e essas nações estão sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Então não se preocupa, querido, eu te darei as nações. O Deus de Isaac, querido, um relacionamento sadio. Porque quando Isaac foi buscar uma mulher, o seu pai consagra a vida dele e fala: querido, busque uma mulher que seja da nossa linhagem. E Deus está falando: ei, eu não vou dar nada para você lá de fora, querido. Vai vir consagrado, vai vir do altar. Não se preocupa, para de buscar relacionamento no mundo, para de buscar as coisas no mundo. Deus tem algo para você, querido, consagrado dentro da casa dele. E ele fala: mas eu sou o Deus de Jacó, querido. Jacó na Bíblia é colocado como enganador, como roubador. Mas Deus olha para Jacó e fala: Jacó, os seus pecados estão perdoados, querido. E a partir de hoje, você não é mais Jacó, você é Israel. Sobre ti eu coloco uma promessa, Deus está falando. O mundo às vezes está condenando você pelo que você já fez, pelo que você era. E Deus está falando: ei, não é mais Jacó, querido, é Israel sobre a tua vida. Então entenda o propósito de Deus. Deus está te dando uma nação, Deus te está dando uma terra curada, e Deus está perdoando todos os seus pecados, jogando no mármore do esquecimento, querido. Fique com esta palavra, querido, e que a sua semana venha a ser abençoada, próspera nos caminhos do Senhor, porque em meio às dificuldades, em meio ao deserto, Ele te chama para viver o novo. Ele é a tua esperança, querido.
Que a sua fé venha estar firmada nele. Não precisa temer, querido. Deus está falando, em meio a deserto, Ele te chama. Amém? Fique com esta palavra e que você venha ter uma semana abençoada com Jesus Cristo, em nome de Jesus, querido. Amém, querido.